A história da primeira igreja batista de Ariquemes começa com os irmãos Fernandes e Neuza, vindos da primeira igreja batista de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Eles iniciaram um trabalho na BR-421, quilômetro 18, e com a chegada do irmão José Antônio e sua família, foram para o quilômetro 19, onde organizaram a congregação Canaã. Meu nome é Neuza. Nós estávamos, parece, nós 4 famílias. E eu, meu esposo e 3 filhos. Na verdade, o que eu lembro que foi muito importante é que quando fez esse culto lá, foi o começo. Depois, dali nós fundamos a congregação. Então foi uma coisa muito boa, que só existia eu e meu marido e meus filhos de batista ali, né? Então eu estava até congregando com a Assembleia. Eu andava 7 quilômetros a pé para congregar com a Assembleia de Deus. Isso no culto da Assembleia era numa casa de uma família. E quando começou esse trabalho para mim, então, para mim foi muito importante, né? Sempre fui batista. Batizei na Batista e sou até hoje. Batizei com 12 anos, lá em Barra de São Francisco. Mas aí, quando teve esse culto lá, chegou essas famílias que nós pôde já fazer um culto, que foi na casa da mãe do irmão Zé Antônio, ela também tinha chegado junto com eles. Então, para mim, foi uma coisa muito abençoada aquele momento, aquele dia ali. E dali partiu para já preparar a igreja, já conheceu um pastor, foi procurou uma igreja lá em Porto Velho para organizar, para organizar os trabalhos ali, e ali fundou a congregação Canaã. Desde o início era esse nome, Canaã. Aí fundou no sítio da Noemi Jonas Kerr. E Noemi Kerr, que era a família batista também. Era em frente ao lote do irmão Zé Antônio, dos pais deles. Tem 47 anos. José Antônio de Oliveira, era uma família mesmo de uma só igreja no Mato Grosso do Sul, Mundo Novo. E quando saímos de Mundo Novo para Rondônia, já havíamos um projeto de chegar aqui e levantar um trabalho batista. Quando chegamos em Ariquemes, não tinha trabalho batista. 19 de agosto de 76. E em setembro nós fomos à BR-421 e cumprimos uma propriedade no quilômetro 19, e ali encontramos a Maneuza, mais o Fernando e sua família. Já ali, orando e pedindo a Deus que ele mandasse pessoas para levantar o trabalho. E ali levantamos um ponto de trabalhos e criamos o nome de Ponto de Trabalho Canaã. E logo após isso aí foi organizado em congregação Canaã, que está até hoje. Na congregação Canaã, como nós não tínhamos ponto de trabalho, logo que fizemos o culto, nós arrumamos um local para construir um lugarzinho para nós começar a cultuar. Aí com a chegada do irmão Jonas Kerr, com sua família, que comprou um lote bem na curva lá da BR, ele cedeu um lugarzinho para construir um ponto de trabalho. E nós construímos uma casinha de tabuinha cercada de madeira, de mato, e os nossos bancos eram banco de coqueiro, o nosso púlpito era um pau cortado com motosserra e uma tábua em cima, e as nossas luzes, as lamparinas que clareavam o tempo, era de querosene ou óleo diesel. E aí logo após isso aí, a gente comprou um lampiãozinho de gás e pusemos na congregação para favorecer, porque os irmãos tinham dificuldade de usar o cantor cristão e a Bíblia porque não enxergava direito. Mas Deus nos providenciou esse meio e nós compramos um lampião a gás e começou a melhorar as coisas para nós. Coisa que nós tivemos aquele trabalho ali, foi levantado outro trabalho aqui no setor 2 da cidade. E aí nós unimos dois pontos de pregação e um ponto de trabalho e organizamos a Igreja Batista Ebenezer na 5ª rua do setor 2 e põe o nome de Igreja Batista Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas foi organizado com 70 membros. Ficamos aí alguns anos e depois ganhamos um terreno no setor 3, onde está a primeira Igreja Batista. Até hoje. Tenho 47 anos. Eu sou Josias dos Santos, fundador da primeira Igreja Batista, né? E muitas coisas nos deixou saudade
tempo que a gente andava de caminhão para os cultos, puxava areia para esta construção que é lá agora, né? Então, e as demais coisas que a gente fez, que se vou falar. Eu sou Eunice Raimundo dos Santos. 47 anos eu pertenço à primeira igreja batista. E o que me marcou foi quando, no começo, a gente tinha uns cultos nas linhas, nas 50, que tinha o irmão Valdeir, tinha o outro irmão também, Nair, e eu era professora da IBD e a gente dava as aulas para os alunos, né, escola dominical, debaixo das árvores. Eu sou Noêmia Gomes, sou do tempo de 1980, aqui ainda na Quinta Rua do Setor 2, eu era professora de criança, cantava no conjunto Peniel e no conjunto coral. Eu sou o Sérgio, Sérgio dos Santos, estou na igreja há 47 anos, e uma das coisas que mais marcou, em toda a vida, de todas essas indas e vindas desses 47 anos, são as EBDs, daquela época que tinha certas coisas que na época nossa de criança, era muito marcante. Então tinha um lanche, a gente se alimentava da palavra e aí a gente reunia os amiguinhos tudo para poder ir se alimentar tanto da palavra como do lanche que tinha lá na igreja. Então essa é uma das coisas marcantes que vai ficar pro resto da minha vida. Eu tenho 47 anos. Boa noite, meus irmãos. Então, eu sou o Nato, o Jonatas. Nós chegamos aqui em 85, nesse ano completou 40 anos de Bíblia. E assim, nós passamos já por vários momentos aqui, Eu cheguei aqui adolescente, como sempre muito comportado, Nunca dei trabalho para a igreja, Para os irmãos, Tem o irmão Zé Antônio, a irmã Lúcia, para não deixar eu mentir, e alguns outros irmãos, o irmão Daí também. Mas vou lembrar de uma história, que tem um rapaz aqui na igreja. Eu vou contar uma das histórias que acontecia na época. Eu me lembro que o irmão Josias, uma bênção, ele tinha um caminhãozinho que levava a gente para os cultos, levava para as linhas, para os acampamentos, Só que ele tinha uma dificuldade com o caminhão dele, que sempre depois dos cultos, aos domingos, quando ele ia dar partida no caminhão, o caminhão não pegava, E isso aí, depois de tanto procurar, nós descobrimos que é o Eliés, o nosso vice-presidente hoje, entupia o escapamento do caminhão dele, lá tinha umas britas e ele pegava barro também, repocava a boca do escapamento do caminhão. E na hora do irmão Josias ir embora era o maior problema. Não só o irmão Josias, mas o pastor Estes também. O pastor Estes tinha um gurgel e o Eliés fazia a mesma coisa, Isso aí é para vocês verem, que tiveram paciência com nós, hoje aí é o nosso vice-moderador, ele se converteu depois disso. E hoje nós temos o Eliés aí, E assim, na época a gente era muito menino, mas a igreja era muito animada, tinha bastante gente, Nem sempre aconteciam uns episódios desses. Uma vez mesmo veio um conferencista de fora, tava pregando na igreja, e o Éder, tava no primeiro banco, o irmão Lorival sentava, eles eram todos pequenos, sentava tudo lá dele, o Éder no primeiro banco, e bateu aquele sono no Éder, Aí no meio da mensagem nós só vimos o Éder rolando lá pro púlpito, ele caiu do banco, e virou uma cambalhota, foi parar lá perto do pastor. E nós tivemos que ir lá recolher o Éder e voltar pro banco de novo, E todo mundo teve que parar o culto para rir um pouco dele. Eu louvo a Deus por estar nessa igreja há muito tempo, a gente tem bastante história para contar, muita coisa boa aconteceu, Tivemos problemas, que isso é normal, da vida, da igreja, Mas graças a Deus estamos aqui. Eu tenho 47 anos. Meu nome é James, quase todos já me conhecem. Eu me converti em 1993 aqui na igreja, pastor Orestes, na pregação. Houve um rapaz que converteu uma certa época aqui e ele era de família católica e descobrimos logo depois que ele era o pai dele muito espírita. E a gente um dia foi fazer uma visita para ele e o pai dele, sei lá o que aconteceu,
bateu muito nele em seguida. Mas o mais interessante é que ele não arredou a fé dele, não deixou a fé dele. Seguiu em frente, né? E assim, aquilo me marcou. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 22 anos. Ah, não! Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Eu me chamo Jaime Fernandes da Silva, como todos já conhecem, um dos pastores da Primeira Igreja Batista. Eu me recordo, em 2016, em abril de 2016, no dia 30 de abril, nós, vindo de Belo Horizonte, assumimos o pastorado da Primeira Igreja Batista de Ariquemes. E o que marcou muito a minha vida é que logo no ano seguinte nós tínhamos um grupo de novos convertidos bastante acentuados, e quando eu realizei um batismo de mais de 30 pessoas, então me marcou profundamente, marcou o meu ministério aqui à frente da Primeira Igreja Batista. E daí para cá sempre a igreja realiza batismo, não é turma tão grande quanto aquela, mas sempre turmas boas, não é? Sou turma de 12, 15, 20, 25 batismo, perfeito, como o pastor Del realizou há pouco, ano passado, 25 ou 27 batismos. Então isso marcou realmente o meu ministério. Eu tenho 47 anos. Sou o pastor Wendley Soares da Silva, um dos pastores aqui da PIB de Ariquemes, e com muita alegria nós estamos aí lutando no exército do Senhor junto com os nossos queridos irmãos e vencendo para a honra e glória do Senhor Jesus, Eu vim, ou melhor, nós viemos, que eu vim com a minha família, nós viemos, eu creio que no finalzinho do ano de 2017, entrando ali para o 2018, e nós viemos assim com muita alegria no coração, pois tivemos um entendimento do céu mesmo, que era para nós virmos, Na verdade eu sempre tive assim, algo comigo, porque mineiro queria voltar a comer queijo em Belo Horizonte, e eu falava para mim mesmo que de Ji-Paraná para trás não, era para lá, Mas quando o Senhor determina, nós não conseguimos. Ele coloca um desejo irresistível no nosso coração e atender o propósito dele, e aqui estamos. Mas algo que marca muito o coração da gente, são quando pessoas entendem, que precisam de Jesus, e aí então aceitam a Cristo, e a gente consegue ver que não é por nós, mas é pela ação do Espírito Santo que a acontece. E nós tivemos inúmeros casos dessa natureza, pessoas que aceitaram a Jesus, e algumas eu olhei e pensei assim, meu Deus, é vida torta demais, como é que nós vamos lidar com isso? Mas o Senhor veio e falou no nosso coração que não somos nós que temos que lidar com os pecados e mazelas de ninguém, é o Espírito Santo que sela o coração e ele trabalha, e nós vimos isso acontecer algumas vezes. Isso vem marcando, não só marcou, mas vem marcando o ministério que Deus colocou para a gente cumprir aqui. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos e com Jesus. E esses são alguns dos membros fundadores da Primeira Igreja Batista em Ariquemes, fundada em 5 de novembro de 1978, com 127 membros. Desde a fundação da Primeira Igreja Batista, passaram por esta igreja 362 membros arrolados por aclamação, 665 pessoas foram batizadas nos 47 anos de vida da Primeira Igreja Batista, 499 pessoas entraram por carta e 206 foram reconciliados.
Foram também transmitidos 642 cartas para transferência de membros. E com muito carinho, lembramos saudosamente de 44 irmãos que já estão com Cristo. Alexandra Maria da Costa, Amélia Marques Dias, Ana Pereira, Antônio Pereira Vilas Boas, Arino Almeida Melo, Aristide Pereira, Áurea Cruz Batista, Calixto José Ferreira, Eusa Gonçalves, Emídio Albino Dias, Eurico Pereira Bastos, Geralda Maria Dias, Jerônimo José Silva, Jesulino José Donato, Joana Cândido de Souza, João Eliotério Cardoso, João Fernandes Sanches, Jonaci Ferrari, José Luiz Moretti, José Pereira de Souza, Jovita Lopes de Oliveira, Laura de Ávila Gonçalves da Silva, Levina Raimundo, Luísa Gomes Santiago, Maria de Lourdes Prudente, Maria Fernandes Kunzin, Maria Rodrigues do Carmo, Messias Alves Rocha, Nádia Pereira da Silva, Nicodemos Gomes de Oliveira, Oliveira Rodrigues da Silva, Horacina Marques Gomes, Paulo Araújo Vieira, Paulo César de Oliveira, Rosângela Souza de Oliveira, Rosália Soares de Jesus Donato, Sara Caldeira de Oliveira, Sérgio Campos de Souza, Tereza Fernandes Sanches, Tereza Honória Aguiar, Urbano Barros Gomes, Vani Rodrigues da Silva, Virgínia da Silva e Zelita Ribeiro da Silva. E em 47 anos de vida, certamente tivemos muito mais vitórias que lutas, tudo para a honra e glória do Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou. E por isso que nós dizemos: Eu tenho 47 anos. Oh Deus, muito obrigado pelo trabalho que vamos ter o aniversário da nossa igreja aqui no sábado. É um aniversário, Deus, para a honra, mas para a glória de Deus. Que a única pessoa que vai ser exaltada é o nome de Jesus. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória de Deus. Amém.